Bom, irmãos, nós vamos dar continuidade, então, à nossa série de estudos, como nós temos seguido aqui às quintas-feiras. Nós temos nos esforçado para entender melhor o que nos ensina a palavra de Deus, observando aquelas que são doutrinas fundamentais, essenciais, que podem ser encontradas na palavra de Deus, conforme descritas, sistematizadas na Confissão de Fé de Westminster. Então, como o reverendo Paulo tem sempre deixado claro para nós aqui, o que nós temos feito ao longo dessas quintas-feiras é nos esforçarmos para estudar a Escritura nos utilizando, como um instrumento para guiar o nosso estudo, da Confissão de Fé de Westminster. Na última quinta-feira, nós começamos a estudar, a ouvir um pouco, a refletir um pouco acerca do capítulo 19 da nossa Confissão de Fé, da Confissão de Fé de Westminster, capítulo este que trata a respeito da lei de Deus. Na oportunidade, o pastor Paulo, que estava aqui explicando para nós este tópico, ele concluiu, não é, o primeiro parágrafo do capítulo 19. Portanto, nós estamos aí agora no segundo parágrafo. Opa. Passou. No segundo parágrafo do capítulo 19. Travou de novo. Agora foi. Tá aqui? Então eu vou ler para os irmãos este parágrafo e nós vamos tentar seguir o modelo aqui do reverendo Paulo, sempre fazendo algumas considerações, ponto a ponto, item a item, descritos aí neste parágrafo. Nos diz assim o parágrafo 2 do capítulo 19 da Confissão de Fé de Westminster. Essa lei, a saber, a lei de Deus, que é o que nós estamos discutindo, é o tema da nossa discussão, essa lei, depois da queda de Adão, continuou sendo perfeita regra de justiça. Obrigado, Ney. Como tal, foi por Deus entregue no Monte Sinai em 10 mandamentos e escrita em 2 tábuas. Os primeiros 4 mandamentos ensinam os nossos deveres para com Deus, os outros 6, os nossos deveres para com o homem. Então, como esse parágrafo que nós lemos aqui, ele nos faz recordar, nos lembra bem, Adão ele quebrou a lei de Deus. E esta queda, a desobediência de Adão, a quebra da lei de Deus, ela significou também uma ruptura na relação de Deus com o homem. Nós ouvimos o reverendo Paulo explicando aqui na última quinta-feira que o que nós tínhamos àquela altura é o que os teólogos, os estudiosos costumam chamar de um pacto de obras. Naquele contexto, então, a lei de Deus, ela funcionava como um caminho de vida para o homem. Deus havia estabelecido uma aliança, uma pactuação com o homem, de tal maneira que se o homem cumprisse a lei de Deus, se o homem obedecesse aquela que era a vontade de Deus expressa para eles, então tal obediência lhe seria creditada por justiça. Ele então tinha na lei de Deus um caminho para a vida. Contudo, este parágrafo nos lembra que Adão quebrou a lei de Deus. Adão desobedeceu a ordem expressa de Deus no Éden. E isso acabou introduzindo uma série de mudanças no mundo. Mas, apesar de Adão ter pecado, apesar de Adão ter quebrado a lei de Deus, veja só o que diz a primeira parte deste parágrafo. Ele diz que essa lei, a lei de Deus,
depois da queda de Adão, ela continuou sendo o quê? Perfeita regra de justiça. Adão quebrou a lei de Deus, a queda introduziu mudanças severas e significativas no nosso mundo, contudo, nem Deus e nem a sua lei mudaram. A lei de Deus continuou sendo perfeita regra de justiça. Abra sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo de número 1, verso de número 25. Veja como no Novo Testamento a lei de Deus ela ainda é descrita como sendo uma lei perfeita. Veja o que Tiago vai dizer no verso 25 do capítulo 1 de sua carta. Quem encontrar pode ler para a gente, por gentileza. Então veja só, Tiago está dizendo que aquele que não somente observa atentamente a lei de Deus, mas não tornando-se negligente, ele a pratica, ele tem na lei de Deus ainda fonte de bem-aventurança. E ele descreve essa lei como sendo lei perfeita, ou lei da liberdade. Então veja bem, mesmo o pecado, mesmo a queda de Adão, embora trouxesse consigo, ou trouxeram consigo, mudanças significativas em nosso mundo, não foram estas mudanças capazes de mudar nem mesmo Deus, ou tampouco a sua lei. A lei sempre foi lei perfeita, mesmo após a queda de Adão. É isso o que está nos explicando a primeira parte aí. Se então a lei de Deus ela continua, mesmo após a queda, a ser lei perfeita, então não é seguro para nós, irmãos, nós presumirmos que a lei ela seja algo menos do que um guia infalível para nós. Não é possível presumir ou pensar que nós possamos nos desviar da lei de Deus, quer para a direita ou para a esquerda. Veja o que o texto da Escritura tem a nos dizer sobre a lei de Deus em Deuteronômio, no capítulo 5, no verso 32. Acho que eu coloquei os textos aqui. Deuteronômio 5, verso 32. Não vos desviarei, nem para a direita, nem para a esquerda. A lei é descrita como um guia para o povo de Deus. E sendo esta lei ainda hoje lei perfeita, mesmo após a queda, nós devemos então considerá-la como tal. Nós devemos, assim como Tiago nos aconselha, observar atentamente a lei de Deus, não incorrermos em uma prática pecaminosa e negligente e então pormos em prática aquilo o que nós encontramos na lei de Deus. Parafraseando aqui um autor que se chama George Hendry, ele vai dizer que a norma de Deus para o bom comportamento, ela não foi anulada pelo pecado, assim como as prescrições médicas ou de saúde, elas não são anuladas por causa da doença. Mesmo com a entrada do pecado no mundo, faz-se necessária a observação da lei de Deus como lei perfeita, perfeita para guiar o povo de Deus. Portanto, não devemos nos desviar daquela que é a lei de Deus. E, na verdade, essa lei de Deus, ela veio a ser mais claramente revelada do que em qualquer outro momento, justamente após a queda.
Quando é que nós passamos a conhecer, então, a lei de Deus de uma forma clara, concisa, bem construída? Foi justamente após a queda. Quando Paulo fala no capítulo 2 de Romanos sobre a relação do homem com a lei de Deus antes da queda, ele fala algo em termos de uma lei que estava impressa na consciência dos homens. E isso, de alguma maneira, ainda existe em nós. Contudo, o pecado ele cega o nosso entendimento. Contudo, o pecado ele não nos deixa fazer considerações adequadas a respeito da lei de Deus. Nós sabemos, por exemplo, que tem algo errado com a gente. Esse algo errado é o pecado. Mas nós não podemos articular isso dessa maneira, com tamanha facilidade, por causa do pecado. Nós precisamos de uma obra sobrenatural do Espírito de Deus em nós para que nós possamos nos dar conta desta realidade. Mas, de alguma maneira, esta lei ela está impressa em nossas estruturas. Mas como é que ela veio a ser revelada de maneira mais clara? Após a queda, com a entrada do pecado no mundo. Veja o que diz aí a segunda parte do parágrafo. Diz assim: como tal, ou seja, como lei perfeita de Deus mesmo após a queda, a lei foi por Deus entregue no Monte Sinai em 10 mandamentos e escrita em 2 tábuas. Abra aí a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 34, no verso 1. Depois alguém pode ler para a gente também Deuteronômio, capítulo de número 10, versículo 4. Eu escreverei dentro das mesmas palavras que está nas primeiras tábuas de quebrar. Deuteronômio, capítulo 10, verso 4. Então vejam só, irmãos, o que é que aconteceu com a entrada do pecado no mundo. A lei de Deus, então, ela foi revelada de maneira mais clara. Deus abertamente, de forma muito clara, ele codificou a sua lei, para que nós agora a pudéssemos compreender. Esta lei que antes havia sido impressa na consciência de suas criaturas, do homem, agora ela foi descrita nestas tábuas de forma resumida no Decálogo, nos 10 mandamentos. Deus, ele codifica a sua lei. E essa lei, este resumo da lei de Deus nos 10 mandamentos é justamente a lei de Adão que foi revelada a Moisés e resumida nos 10 mandamentos. Era a mesma lei, o resumo daquela que é a mesma lei, que deveria ser também obedecida, observada por Adão no Éden. Irmãos, naturalmente, tanto Adão quanto aqueles que seguiram, a Adão, quanto aqueles que vieram após Adão, eles em algum nível podem ter se relacionado com a lei e eles podem ter vindo a compreendê-la de uma maneira diferente depois da queda, mas não de maneira tão clara como após esta revelação e este resumo da lei de Deus nos 10 mandamentos. Mas eles se relacionaram com a lei de alguma maneira. Então, eles podem ter compreendido, naquele contexto, após a queda,
e antes de terem uma revelação, uma codificação da lei de Deus, eles podem, em algum nível, ter compreendido, ter se relacionado com a lei de Deus como uma espécie de unidade interconectada. Não como esta lista bem clara e estabelecida que nós temos nos 10 mandamentos. Paulo e Tiago, eles falam da lei de Deus nesse sentido, não como sendo uma lista de instruções claras, mas como uma espécie de unidade interconectada. Veja aí o que diz o texto de Romanos 13, versículos 8 e 9. Não matará, não matará, não furtará, não cobiçará. Se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então veja só, Paulo está descrevendo a lei de Deus não como esta lista de instrução que nós temos codificada nos 10 mandamentos, embora ele faça clara menção à lei de Deus e a mandamentos expressos no Decálogo, mas ele vai tratar da lei de Deus de maneira resumida como uma espécie de unidade interconectada, que é provavelmente o modo como Adão e aqueles que seguiram após Adão depois da queda se relacionaram de maneira diferente com a lei. Agora veja o que Tiago diz no capítulo 2, no verso 8 e depois nos versos de 10 a 12. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazei bem. Pois qualquer que guarda toda a lei, não contesta entre todos, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que diz, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adultera, porém mata, vens a ser transgressor da lei. Que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então vejam, mais uma vez, itens claramente expostos no Decálogo sendo mencionados, mas a lei sendo tratada como uma unidade, não como uma lista de instruções. Possivelmente, Adão e os seus descendentes após a queda relacionaram-se com a lei de Deus como uma unidade interconectada, de uma maneira diferente da maneira como nós vemos o povo de Deus se relacionando com a sua lei após ela ter sido codificada, revelada a eles no Monte Sinai. Contudo, embora o relacionamento deles com a lei possa ter sido diferente, o conteúdo da lei, ele permaneceu sempre o mesmo. Então pensem, por exemplo, no exemplo de Caim. Caim, ele sabia que devia adorar ao Senhor de forma adequada. Ele sabia que tipo de oferta ele devia separar para o Senhor. Contudo, não o fez. Caim também sabia que, de maneira alguma, ele deveria ter matado o seu próprio irmão. Muito embora a lei de Deus não havesse sido revelada naquele contexto após a queda em termos tão claros quanto no Decálogo, em que Deus claramente nos diz que nós não devemos matar. Mas ele sabia disso, porque mesmo após a queda,
mesmo após o pecado de Adão, a lei de Deus, o seu conteúdo, assim como o seu Senhor, ela permaneceu a mesma. Agora veja o que diz a parte seguinte deste parágrafo. Diz assim: os primeiros 4 mandamentos, ainda referindo-se à lei de Deus, mas falando especificamente agora do decálogo, da lei moral de Deus, vai dizer que os primeiros 4 mandamentos ensinam os nossos deveres para com Deus e os outros 6, os nossos deveres para com o homem. É muito comum que alguns estudiosos, algumas pessoas, elas venham a presumir que o que nós tínhamos nas 2 tábuas da lei era em uma tábua esses 4 primeiros mandamentos que referem-se aos nossos deveres para com Deus, enquanto na segunda tábua nós tínhamos então os 6 mandamentos restantes que fazem referência aos deveres comuns do homem para com o seu semelhante, para com os outros homens. Contudo, nós sabemos, se estudarmos um pouquinho a respeito das cerimônias de pactuação daquele tempo, que o que provavelmente nós tínhamos naquelas 2 tábuas era uma cópia do decálogo. Então nós tínhamos 2 tábuas, sendo a primeira tábua constando os 10 mandamentos e a segunda tábua uma cópia, constando também os 10 mandamentos. Por quê? Porque isso seguia, e provavelmente é mais correto pensar assim, isso seguia o modelo das antigas cerimônias de pactuação que eram feitas. E o que é este ato de Deus entregar a sua lei a Moisés, senão o estabelecimento de uma aliança, de um pacto com Moisés e com o seu povo. Então, de uma forma ou de outra, independente de se são cópias ou se em uma tábua estão os 4 primeiros mandamentos, na outra os 6 primeiros mandamentos, fato é, como aí está descrito na Confissão de Fé de Westminster, que os primeiros 4 mandamentos dizem respeito, evidentemente contêm os nossos deveres para com Deus, enquanto os outros 6, os nossos deveres para com todos os homens. E como é que a Escritura, então, ela resume? Como é que a lei de Deus, ela nos é oferecida como um resumo pelo nosso Senhor Jesus Cristo? Isso nos faz pensar um pouquinho a respeito do que nós estávamos considerando logo agora sobre o modo como Adão provavelmente e os que o seguiram depois da queda se relacionaram com a lei de Deus, né, como uma unidade interconectada. Veja o que diz a palavra de Deus em Mateus 22, nos versículos 37 a 40. A lei de Deus ela foi resumida para Moisés e o nosso Senhor Jesus Cristo ele repetiu esse resumo em Mateus 22, mas agora de uma outra maneira. Veja como a lei de Deus ela é então descrita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes 2 mandamentos defendem toda a lei dos profetas. Então vejam bem, considerando o texto de Mateus que o Osório leu para nós, no decálogo, nos 10 mandamentos, nós temos esta divisão muito clara. Mandamentos que se referem aos nossos deveres para com Deus e mandamentos que se referem aos nossos deveres uns para com os outros, homens para com os seus semelhantes. E este resumo da lei de Deus, esta lei moral de Deus, ela é então resumida por Jesus em Mateus 22.
E o que é que nós temos nestes dois mandamentos que são descritos aqui por Jesus? Uma clara divisão também. Um primeiro mandamento que refere-se ao nosso dever para com Deus e um segundo mandamento que refere-se aos nossos deveres uns para com os outros. E tudo isso aqui é resumido. Toda a lei moral de Deus, toda a lei de Deus que diz respeito aos nossos deveres para com Deus e uns para com os outros, ela é resumida aqui no que nós podemos chamar de a lei do amor. Amor que é descrito na Escritura, no Novo Testamento, como o vínculo da perfeição. É isso que sempre esteve impresso na consciência dos homens. É isso que sempre esteve gravado no coração dos homens. No fim das contas, irmãos, o nosso problema, o pecado, ele é um problema de amor. De amores desorientados. Amores que não estão direcionados para o alvo correto. Todo o nosso problema, nós aprendemos isso aqui. Se vocês participaram do último módulo que nós tivemos aqui do Rêmata com o reverendo Felipe Cota, capelão do seminário de Belo Horizonte, na primeira aula dele, ele introduziu para nós algo da teologia de Santo Agostinho, mostrando para nós como o pecado, no fim, ele é um problema de amores distorcidos, fora de rota. Nós somos seres criados por Deus para amá-lo sobre todas as coisas e como resposta desse amor, como expressão deste amor, como resultado deste amor todo inteiro e conectado ao autor e consumador da nossa existência, nós então deveríamos amar os nossos semelhantes, reconhecendo no outro, no nosso semelhante, traços claramente perceptíveis, traços distintos da imagem de Deus expressa na vida de cada ser humano. Nós fomos, Agostinho vai dizer, criados para Deus. De maneira que a nossa alma, Agostinho vai dizer no seu livro Confissões, ela somente pode encontrar descanso quando nós nos voltamos para Deus. Mas o que o pecado fez com os nossos amores? Bagunçou tudo. Corrompeu a sua ordem. Nós que antes deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas, criamos deuses para nós mesmos. Passamos a amar a nós mesmos sobre todas as coisas. O pecado é a perversão dos amores que nós deveríamos sustentar. Por isso que a lei de Deus é descrita como lei de amor, o vínculo da perfeição, aquilo que permanece eternamente, como o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 3 de sua primeira carta aos Coríntios. O resumo da lei de Deus é o amor, o vínculo da perfeição, um amor primeiro sobre todas as coisas direcionado a Deus e depois, então, ao nosso próximo. No fim das contas, irmãos, o pecado é um problema de amores distorcidos, corrompidos, pervertidos. E o que o Senhor está fazendo é colocando as coisas no lugar. É nos dando um novo coração agora capaz de amá-lo sobre todas as coisas e de amar também os nossos semelhantes como expressão e como resultado deste amor corrigido, agora corrigido por causa da obra
de Jesus Cristo. Vamos para o terceiro parágrafo? Veja bem o que diz o terceiro parágrafo, ainda sobre o tema da lei de Deus. Diz assim: além desta lei, geralmente chamada de moral, de lei moral, quis Deus dar ao seu povo, Israel, considerado uma igreja sob sua tutela, leis cerimoniais que contêm diversas ordenanças típicas. Então, além desta lei moral, desta revelação da vontade de Deus no que diz respeito aos deveres dos homens, do seu povo para com ele e uns para com os outros, Deus ainda deu ao seu povo, ao povo de Israel, na antiga dispensação, leis cerimoniais, que diz o texto aí que contém diversas ordenanças típicas. Agora veja só o que diz o texto da confissão sobre essas leis. Essas leis, as leis cerimoniais, nós estamos falando delas agora, que em parte se referem ao culto e prefiguram Cristo, as suas graças, os seus atos, os seus sofrimentos e os seus benefícios, e em parte representam várias instruções de deveres morais. Essas leis cerimoniais estão todas abolidas sob o Novo Testamento. Então, o que é que nós vemos aí na primeira parte deste parágrafo? Nós vemos que, além da lei moral, além da lei descrita no parágrafo anterior, quis Deus também dar ao seu povo leis cerimoniais. Onde é que nós vamos ver a descrição dessas leis cerimoniais? Nós vamos ver a descrição dessas leis cerimoniais no Pentateuco, nos livros de Êxodo, de Levítico e de Números. E estas leis, elas são revisitadas, são revistas no livro de Deuteronômio. E o que é? Qual a função dessas leis cerimoniais? Veja o que ele diz aí. Diz que Deus quis dar ao seu povo, o povo de Israel, leis cerimoniais para que ela servisse como por meio de suas ordenanças típicas, como uma espécie de tutor para o povo de Deus. Veja o que diz a palavra de Deus no capítulo 4 de Gálatas, nos versos de 1 a 3. Paulo está falando justamente sobre isso. Ele está explicando justamente o ponto, qual era o ponto e a necessidade da lei cerimonial que fora entregue ao povo de Deus no antigo Israel. Gálatas, capítulo de número 4, versículos de 1 a 3. Tem nada diferente de escravo, porque é ele, Senhor de tudo. Mas está sobre tutores e curadores até o dia pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos seguros dele aos rudimentos do mundo. Então vejam só, irmãos, o que Paulo está ensinando aí aos Gálatas? O que ele está explicando aos Gálatas? É como se Paulo estivesse dizendo que essas leis cerimoniais, elas foram dadas ao povo de Deus naquele tempo, ao povo do antigo Israel, por causa da condição espiritual imatura deles. É como se eles fossem adolescentes espirituais, menores de idade. Eles ainda não eram capazes de responder por seus próprios atos. Então, por causa dessa adolescência espiritual, por causa desta menoridade espiritual, eles então precisavam das leis cerimoniais para servir como tutor deles. As leis cerimoniais, com suas ordenanças típicas, elas serviam como guardiães do povo de Deus, como curadores do povo de Deus,
para que eles fossem guiados rumo à maturidade, para que eles fossem guiados pelo caminho da maturidade. Deus sabia que o seu povo, não estava pronto para poder aprender a sua vontade sem estas leis, com as suas ordenanças típicas. É justamente isso que o apóstolo Paulo está explicando aos seus leitores e está nos ensinando também na sua carta aos Gálatas. O povo de Deus precisava de lembretes diários, irmãos. Eles precisavam de figuras claras para poder revelar para eles quem Deus era, para poder lembrar a eles quem Deus era. É por isso, então, que ele deu ao seu povo, naquele contexto, leis cerimoniais. Ele falou com o seu povo por meio de uma variedade de ordenanças que foram designadas por ele para poder ensinar ao seu povo algo que ele desejava ensinar sobre o seu pacto, sobre a sua relação com o seu povo, sobre o padrão de vida que ele exigia desse povo, sobre a promessa do Messias. Tudo isso estava expresso por meio das figuras, dos tipos e das ordenanças destas leis cerimoniais. E o texto vai dizer algo mais a respeito dessas leis cerimoniais, dessas ordenanças, dessas cerimônias religiosas ou rituais. O texto vai indicar para nós, o texto da confissão, que estas leis elas eram simbólicas. Ou como o texto da confissão diz aí, elas continham ordenanças típicas. As leis cerimoniais eram leis típicas. E muito embora elas fossem simbólicas, esses símbolos, eles tinham dois tipos. Eles se expressavam com duas finalidades distintas. Eles representavam dois tipos específicos. Veja só, essas leis, as leis cerimoniais, que em parte se referem ao culto e prefiguram Cristo, as suas graças, os seus atos, os seus sofrimentos e os seus benefícios, e em parte representam várias instruções de deveres morais. Algumas destas leis cerimoniais, alguns destes rituais, destas figuras, destes símbolos estabelecidos por Deus, eles tinham a ver com o culto. E por seu uso no culto, na adoração do povo da antiga aliança, estes elementos eles apontavam para Cristo. É o que o texto diz. Apontavam para as maravilhosas graças de Cristo, ou para as ações de Cristo. Quando nós vamos ler acerca de todo o sistema sacrificial do antigo Israel, nós podemos constatar, especialmente olhando para o livro, para a carta aos Hebreus, no Novo Testamento, nós vamos ver que todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento, ele apontava para os sofrimentos do Messias. Ele já apontava para os sofrimentos de Jesus Cristo. Assim também, como nós podemos observar também em Hebreus, que todo o sistema de purificação, todo o sistema de lavagem que nós percebemos na antiga religião, na antiga dispensação do povo de Deus, elas retratavam os benefícios que nós recebemos da parte de Cristo. Benefícios tais como a purificação dos nossos pecados. De alguma maneira, estas leis cerimoniais típicas, estes símbolos, estes rituais, quando referiam-se ao culto ao Deus vivo, eles apontavam para Jesus Cristo. Eu mencionei aqui, por exemplo, o caso dos ritos de lavagem e de purificação, que eles retratam o benefício que nós recebemos da parte de Cristo, especialmente o benefício da purificação dos nossos pecados. Não é isso? Mas o que é que nós sabemos? Quando nós lemos especialmente
o texto de Hebreus, no capítulo 9, o que é que nós aprendemos lá? É ali que nós vamos aprender, por exemplo, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas é o sangue de cabra e de bois que nos redime do pecado? É o sangue de cabras e de bois que nos lava do pecado? É o sangue de Cristo. Mas todo aquele antigo sistema de leis cerimoniais apontava para a realidade da vinda do Messias e de seu sacrifício definitivo, da sua obra definitiva. De fato, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, mas o que vai nos lavar do nosso pecado não é o sangue de bois e cabritos, é o sangue de Jesus Cristo. Veja o que vai explicar o autor aos Hebreus no capítulo 10, no verso 1. Não a imagem real das coisas. Nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes. Com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. O que é que o autor aos Hebreus está dizendo para nós aí, Osório? Ele está deixando claro para os seus leitores, e qual era o contexto? Vale para nós lembrar aqui do contexto desta carta escrita aos Hebreus. Nós tínhamos alguns judeus convertidos à fé cristã que, por causa de perseguição, por causa de sofrimento, por causa de uma série de prejuízos que sua fé ela estava trazendo, acarretando em suas próprias vidas, eles estavam fazendo algumas considerações. Que considerações eram essas? Rapaz, é melhor a gente voltar para a antiga religião judaica. Vamos abandonar esse negócio, vamos dar meia volta. A coisa está ficando ruim para a gente, está piorando demais. É nesse contexto que o autor aos Hebreus escreve este versículo que nós lemos aí, que o Osório leu para nós. A lei, ela tem uma finalidade. Qual o propósito da lei? Ela não corresponde àquela que é a imagem real das coisas, ela é uma sombra. Ela aponta para algo que ainda está por vir. E como sombra, o que é que o autor aos Hebreus está dizendo? Ela é incapaz, ela não pode tornar perfeitos os ofertantes com os seus sacrifícios que eles oferecem constantemente e perpetuamente. É como se ele estivesse virando para os seus leitores falando assim, deixa disso, gente. O que era perfeito já chegou, já veio. E vocês vão voltar a esse antigo sistema. Vocês vão abraçar as sombras de novo. Sendo que o que havia de ser consumado já foi consumado em Cristo Jesus. Prestem atenção, que loucura é essa? É loucura cogitar essas coisas. Era este propósito que as leis cerimoniais, elas serviam. Leia aí pra gente, vamos conferir o que diz o apóstolo Paulo em Colossenses, no capítulo 2, no verso 17. Vamos ler também este texto. Porém, o corpo é de Cristo. Todo este antigo sistema de leis cerimoniais, todo este antigo sistema sacrificial, todo este antigo sistema de lavagens e purificações eram sombras. Mas o corpo, o que é concreto, o que é real, o que é palpável, é Cristo. É Cristo. Haviam outras cerimônias do antigo pacto que elas tinham a ver com deveres morais. Então, estas leis cerimoniais típicas, elas tinham dois tipos. Um referindo-se ao culto, que prefigurava Cristo, e um outro tipo que tinha a ver com deveres
morais. Então, esses rituais antigos, eles costumavam retratar os efeitos prejudiciais do pecado. Aquilo que nós deveríamos evitar, que o povo de Deus deveria buscar evitar. Então pensem, por exemplo, na celebração da Páscoa. Na celebração da Páscoa, nós sabemos, o texto da Escritura é claro, que o povo de Deus, os antigos israelitas, eles deviam evitar a levedura, ou eles deviam evitar o fermento em seus pães. E Paulo explica para nós o objetivo disso, qual a finalidade, né? Às vezes a gente lê essas coisas, pelo menos numa primeira leitura, né? Quem de vocês aí nunca leu o Antigo Testamento pela primeira vez e via tudo aquilo, e aquilo fazia pouquíssimo sentido, né? Até que você leia, estude, entenda um pouco melhor, então, a obra, o plano redentor e aquilo que o Novo Testamento tem para dizer, algumas coisas são muito confusas, né? Então, os antigos israelitas, na celebração da Páscoa, eles não podiam permitir fermento no pão. Por quê? Paulo vai explicar. Paulo vai dizer, vai lembrar ao povo de Deus que da mesma maneira como o fermento ele se espalha no pão, ele cresce, ele faz o pão crescer, ele se espalha pelo pão, o pecado também ele se espalha na pessoa toda e cresce. Ele vem a crescer nela. Veja só o que ele vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. Assim como essa cerimônia da Páscoa, e Paulo está usando essa linguagem para poder falar sobre esta nova massa sem fermento, que ele diz que somos nós, a igreja, aqueles que foram unidos a Cristo, não é? Nós vamos ver também que haviam algumas cerimônias que elas estavam relacionadas com coisas e comidas impuras que deveriam ser evitadas de serem ingeridas, ou que o povo deveria evitar de ter contato com elas. E qual era o propósito também dessas cerimônias? Era ensinar o povo de Deus que eles não deveriam viver da mesma maneira que o resto do mundo vivia. A vida que Deus requeria do seu povo era uma vida diferente, distinta. Então, o fato de não terem contato com essas coisas, ou mesmo com estes alimentos impuros, significava o rompimento com o estilo de vida do mundo antigo. Significava um distintivo no modo de vida do povo da aliança. Por isso que eles deveriam se comprometer com essas cerimônias. Veja a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 17. Então, o que é que nós temos aqui de maneira clara para nós? Há um significado profundo, há um propósito bem estabelecido por detrás de cada uma dessas cerimônias típicas, destas leis cerimoniais típicas da antiga aliança. Eu não vou ler, está descrito aí o versículo 23 de Judas, mas lá nós podemos ver que mesmo roupas sujas, elas deveriam lembrar ao povo de Deus, lembrar as pessoas da imundície do pecado. Mas como é que nós nos relacionamos com essas coisas? Como é que a gente se relaciona com a lei de Deus hoje? Como é que os fariseus,
zelosos da lei, os membros da religião judaica contemporâneos de Jesus, àquela altura, se relacionavam com a lei de Deus de uma maneira totalmente dissociada de seu real significado. Eles haviam perdido aquele que é o centro da lei. Então, essa prática cerimonial, esta prática ritual, ela era só uma coisa que eles repetiam irrefletidamente. Então, por exemplo, não comer pão com fermento na Páscoa era simplesmente não comer pão com fermento. Por quê? Porque não comer pão com fermento é errado. Não! Qual é o significado disso? Porque ele aponta para os efeitos nocivos do pecado. Ele aponta para a miséria, a malignidade, a corruptibilidade do pecado. Eles não comiam pães com fermento, mas odiavam seus irmãos. Eram sectários, discriminavam os outros, haviam perdido o centro da lei de Deus e praticavam todas as outras cerimônias, sem terem consciência daquele que é o seu real significado. Irmãos, às vezes a gente olha para a lei de Deus e se relaciona com ela dessa maneira hoje ainda, sem considerar aquele que é o seu real significado. E agora tendo a revelação de Cristo, irmãos, tendo a bendita contemplação de Cristo pela fé, nós ainda incorremos no mesmo pecado. A gente se relaciona com aquelas ordenanças que nós as compreendemos, vemos, percebemos na Escritura, como se fossem um fim em si mesmas. Como o povo da antiga aliança, durante muitos e muitos anos, se relacionou com essas leis cerimoniais, como se fossem um fim em si mesmas. Mas elas apontam para algo. Elas devem ser compreendidas à luz de algo, algo concreto, real. E nós sabemos que este algo é a pessoa de nosso Salvador, Jesus Cristo. Por fim, para terminarmos, todas estas leis, então, estas leis cerimoniais, que se referem tanto ao culto que prefigura Cristo, ou a alguns deveres morais, elas estão abolidas sob o Novo Testamento. Então você pode pegar tudo isso que nós falamos aqui e jogar no lixo, não é verdade? Não, né, irmãos? Lembrem do que nós lemos no parágrafo anterior. Mesmo após a queda, a lei de Deus continuou, ela permaneceu como perfeita regra de justiça. Permanece, tem valor para nós ainda hoje. Não como um fim em si mesma, mas deve ser observada. Então, se isto é uma verdade também que todos nós, que toda a igreja cristã, pode se beneficiar profundamente, ser enriquecida profundamente pelo Antigo Testamento e também pelas suas leis cerimoniais acerca do culto e da moralidade. Nós devemos observá-las, devemos fazer considerações a respeito delas. Mesmo os escritores do Novo Testamento faziam isso. Mesmo os escritores do Novo Testamento, muitas vezes, eles repetiam algumas dessas figuras do Antigo Testamento e algumas vezes eles usavam as próprias palavras da lei cerimonial para ilustrar o Evangelho ou então para poder mostrar aos crentes o que Deus pensa acerca do pecado. Nós estamos falando da palavra de Deus, da nossa única regra de fé e de prática, da palavra autoritativa de Deus. Portanto, as leis cerimoniais podem sim e devem nos enriquecer no nosso conhecimento de Deus. Contudo, entretanto, embora o registro histórico dessas leis ele seja útil para uma variedade de propósitos, nós temos que entender, que deixar claro que todo este antigo sistema de leis cerimoniais, veja só, fique claro, nós falamos de lei moral,
Estamos falando agora de lei cerimonial neste parágrafo. Todo este antigo sistema de leis cerimoniais foi abolido sob o Novo Testamento. É como o apóstolo Paulo, ele disse aos cristãos em Colossos, ele disse que o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-a na cruz. Os versos seguintes, aqui no capítulo 2 de Paulo aos Colossenses, vão deixar muito claro para nós que o que Paulo tinha em vista quando escreveu isso era justamente o fim da lei cerimonial. Abra aí a sua Bíblia, veja o que diz Colossenses 2, versos 14 e depois o verso 16 e 17. Versos 16 e 17. Nós lemos aí este verso 17 já, né? O Osório já leu ele para nós. Agora nós tivemos uma maior clareza do seu contexto. Quando ele fala desse escrito de dívidas, do que é que ele está falando? Ele vai falar então, ele vai explicar. Ele está falando de comida, bebida, dia de festa, ou lua nova, sábados. O que isso? Tudo isso tem a ver com o antigo calendário a ser observado pelo povo judeu, pelos israelitas, aquele calendário de festa, de compromissos, de cerimônias, de rituais a serem realizados. Agora Paulo está dizendo assim, para de observar essas coisas. Ninguém julgue vocês por causa disso. Isso está acabado. Jesus pregou o escrito da dívida de vocês, essas ordenanças que eram contra vocês, na cruz. Porque essas coisas eram sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Lembrem do que eu disse no início. Antes do pecado, a lei era o caminho de vida para o homem. Após o pecado, a mesma lei de Deus, com seu mesmo conteúdo, lei perfeita, regra de justiça, passou a ser para nós um caminho de morte. Porque é por meio da lei que nós percebemos a nossa total incapacidade de cumprir os desígnios de Deus, de cumprir a vontade de Deus, de andar em conformidade com aquele que é o padrão estabelecido pelo próprio Deus. Então a lei, como o apóstolo Paulo vai deixar claro em sua carta aos Romanos, ela serve a um único propósito nesse contexto, de deixar claro para nós que nós precisamos de um Salvador. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Graças a Deus por Cristo Jesus. Vamos ler também para finalizarmos, já esgotamos o nosso tempo aqui. Só ler o texto de Efésios, capítulo 2, versos 15 e 16, concluindo então esse parágrafo. Efésios 2, versículos 15 e 16. Fundamento da forma de ordenança, para que os dois criassem em Deus um novo homem, fazendo a paz. Deus, por intermédio da cruz, por ela a inimizade. Amém. Então vejam bem, irmãos. Esta lei que outrora foi para nós caminho de morte,
ela segue sendo para nós o padrão estabelecido por Deus para que nós vivamos uma vida em conformidade com a sua vontade. Mas nós não podemos fazer isso. Nós não podemos viver na força do próprio braço. Nós não podemos cumprir aquela que é a vontade de Deus por causa do tamanho da vontade que nós empregamos nessa tarefa. Mas nós agora podemos fazer isso em Cristo Jesus, irmãos. Jesus ele não veio para abolir a lei, ele mesmo diz no Sermão do Monte, mas ele veio para cumpri-la. Nós temos em Jesus Cristo o cumprimento da lei. Nós temos em Jesus Cristo um Salvador perfeito, coisa que nós nunca poderíamos ser por meio do nosso próprio esforço. E ele não é simplesmente um Salvador perfeito, ele é um Salvador perfeito que promete nos tornar assim como ele é também. Nós descansamos na concretude da obra realizada por Cristo Jesus e não na observância de leis e ordenanças cerimoniais como um meio para balizar a nossa relação com Deus. Isso somente tem o poder de nos levar à morte espiritual e definitiva. Mas em Cristo Jesus, não nas sombras, naquilo que é a realidade, na luz que veio para brilhar sobre as trevas, naquilo que é concreto, nós temos agora pela fé, tudo o que nós precisamos para desfrutarmos de uma relação reestabelecida com Deus, o nosso Pai, e uns com os outros também como consequência. Nós agora podemos viver nos vínculos da perfeição, no vínculo da perfeição que é o amor, por causa da nossa união com Cristo pela fé. Que nós possamos considerar aquilo que a Escritura nos ensina a respeito desse tema, observar atentamente o conteúdo da lei de Deus, jamais desprezá-la, mas sempre olhando para Jesus. Sempre olhando para Jesus. Ele é o nosso porto seguro.